Shalom, shalom, pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui com um livro muito interessante. Eu já havia lido este livro há um tempo atrás. Eu comprei ele em 2013 e eu li naquela época e agora estou fazendo uma releitura desse livro, porém de uma forma muito mais completa, muito mais atenta e pegando cada parte desse livro e fazendo um resumo. Porque é um livro demasiadamente interessante. Este livro chamado de O Místico, de Ian McClelland. Ian McClelland é um cabalista, aqui o livro, O Místico. Ian McClelland é um cabalista, escreveu mais ou menos uns 9 livros, eu estou com outro dele aqui também, O Poder de Realização da Kabbalah. E tem vários outros livros dele, eu ainda não comprei todos, mas eu gosto muito do Ian McClelland, acompanho ele lá aqui no YouTube, né? E também eu faço as meditações diárias que ele manda. Eu entro no WhatsApp, ele manda meditações diárias. Eu faço essas meditações diárias, gosto muito. Às vezes também assisto as lives que ele faz de Shabbat, etc. Eu acho muito legal. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar a Kabbalah, né? Não sou nenhum cabalista, não sou nenhum especialista no assunto, mas eu gosto muito de estudar a Kabbalah. E eu gosto muito da abordagem que o Ian McClelland faz, porque é uma abordagem que ele vai também para a prática, né? Então isso me interessa muito, não ficar só naquelas teorias, que tem muita teoria, e é muito fácil a gente se perder no meio de tanta teoria, desse emaranhamento de estudos que tem da Kabbalah, que é muito complexo, então a gente acaba se perdendo, né? E eu gosto então do Ian McClelland por causa da abordagem dele, que além da teoria, ele também dá uma ênfase muito grande à prática. Neste livro que eu quero indicar aqui para vocês, que se chama O Místico, que é uma viagem pela árvore da vida, tá? Baseado aí, como ele diz, em fatos reais na própria vida dele, que ele faz uma forma de uma autobiografia, vamos dizer assim, da busca espiritual dele, juntamente com um ensinamento onde ele passa pelas 10 sefirotes da árvore da vida, né? E cada sefira ele dá uma palavra-chave e uma explicação interessante, que é como um caminho para a gente realizar a subida de volta na árvore da vida e até buscar chegar a tríade superior da árvore da vida, lá onde tem Keter, né? Então parte ali de Malkut e vai até Keter lá em cima. É um livro muito interessante, não é um livro complexo, pessoal, para quem às vezes tem medo da Kabbalah por ser complexa, né? Este aqui é um livro ao estilo do Ian McClelland, um livro muito acessível, didático, muito bom de se ler, né? Ele é gostoso de ler e também de aprender, né? O Ian McClelland, ele fala aqui então de um problema físico que ele teve, e ele teve aquele questionamento que às vezes a gente deixa de se fazer e que deveria ser sempre feito, né? Do que é o que eu estou fazendo da minha vida, né? Qual é a minha obra, como diz o Mário Sérgio Cortella, né? Qual é a sua obra? E também o que é a morte, né? Porque quando ele teve aquele problema físico, ele acabou questionando a própria vida dele, né? E o que é a morte, e se existe algo além, e também né, a nossa própria vida aqui, qual é o sentido de tudo isso. Então é bem interessante essa abordagem inicial dele, parte dessa pergunta inicial, e aí ele vai em busca de mestres, em busca de conhecimento, para que ele possa entender todo esse percurso de vida, né? E ele acaba então aí tendo
E isso é uma coisa que eu acho legal, né, do Ian McKellen, porque ele é bem ecumênico, ele não fica naquela coisa só da Cabalá judaica, né? Aliás, é interessante que vocês saibam, né, que não existe só a Cabalá judaica. A Cabalá judaica é a Cabalá de origem, digamos assim, né? Alguns dizem que a Cabalá veio do Egito, mas enfim, a Cabalá em si, ela é judaica, né? Mas tem abordagens que são a Cabalá cristã, por exemplo, que pegou na Idade Média ali esse conceito e trabalhou ali na Cabalá cristã. E temos também a Cabalá hermética, que a gente vê muito dentro do esoterismo e que tem uma simbologia muito mais forte, muito mais pesada de se trabalhar, mais difícil, né? Cabalá hermética é bastante difícil, mas é muito interessante também. Todas elas são interessantes, né? E a Cabalá judaica eu gosto muito, embora às vezes ela, como ela por ser judaica, né, e trabalhar em volta dos conceitos judaicos, muitas coisas às vezes parece que ficam muito voltado para o judaísmo, e quem não tem essa pegada judaica acaba às vezes achando muito estranho algumas coisas. Mas a Cabalá é para todos, né? Ela não é somente dos judeus, é uma mística que vem dos judeus, porém ela serve para todos, é um caminho muito abrangente e importante para todos nós. Então, Ian McKellen faz esse trabalho de forma muito legal, tá? E aí ele vai contando, então, a vida dele, né, a busca dele, a passagem dele, então, como estava falando, ecumênica, né, ele foi conhecer xamã, ele foi conhecer até uma pessoa que lia a mão, que ele achou horrível, ele conta por quê. Ele conheceu também o espiritismo, né, de Allan Kardec, ele fala no livro sobre o espiritismo também. Enfim, ele é um cara que ele tem uma visão ampla da espiritualidade, e ele coloca isso nos ensinamentos dele, tá? E ele se encontrou, então, na Cabalá, e ali pela Cabalá, então, ele faz toda uma abordagem, passando por cada sefira da árvore da vida, começando lá por Malkut, né? E aí cada capítulo do livro é uma sefira, né? Então começa ali pela escolha, depois vai para o propósito, a cura, a meditação, a disciplina e amor, entendimento, sabedoria, o milagre, por fim, que é lá em cima em Keter, tá? E aí eu até acho legal, eu vou fazer um vídeo muito mais completo lá no meu canal no YouTube, tá? Passando por cada uma dessas sefiras ali, explicando o que ele diz, né? Mas aqui no TikTok eu vou fazer separado, tá? Eu vou falar um pouquinho, depois um outro vídeo sobre Malkut, depois sobre Yesod, e assim eu vou indo cada uma das sefiras que compõem a árvore da vida, né, com todas as sefirotes. Então eu vou passar por cada uma ali, falando um pouquinho sobre o que ele coloca ali e o que ele encontra, né? Por exemplo, na primeira sefira, né, ele tem ali a questão da escolha. E aí ele vai falar sobre as escolhas que nós realizamos nas nossas vidas, que trazem as consequências, né? E que nós temos uma escolha entre ir para um caminho correto, né, e um caminho de busca, né, que vai nos levar ao nosso propósito, mas também nós temos a escolha de simplesmente negar tudo, né, e continuar indo com aquela, como diz aquele cantor, deixa a vida me levar, né, vida leva eu, ou seja, indo tocando sem se preocupar com nada disso. São escolhas que a gente faz, né? Algumas nos levam à felicidade, outras nos levam à infelicidade. Então, a primeira sefira que ele fala é a sefira, então, da escolha, que ele chama de Malkut, que é justamente aqui, nesse nosso plano terreno, e é o que ele chama de 1% dos outros 100%. Certo, pessoal? Então, está aí a dica do livro. Depois eu falo um pouquinho mais sobre cada uma das sefiras e compõe todas as sefirotes da árvore da vida.